Hoje o brasileiro amanheceu apreensivo, afinal de contas, uma grande dúvida foi gerada ao redor do estado de saúde do Lula, que teve um derrame na última madrugada, foi às pressas levado para o BS de Ceilândia, não, claro que não, né? Ele foi para o Sírio-Libanês, e no Sírio-Libanês ele foi trazido para São Paulo, onde ele foi atendido e aparentemente passa bem. Pois é, não foi dessa vez que o Alckmin virou presidente da República. E, infelizmente, o dólar subiu. Inclusive, o dólar é um assunto interessante para analisar nesse dia. Porque, olha que coisa, logo pela manhã, quando toda dúvida gerava ao redor do estado de saúde do Lula, que teve um derrame e depois ele estaria na UTI, o dólar despencou. Aí veio a notícia de que o Lula se recuperou, o dólar voltou a subir. Ou seja, se existe um mal para o Brasil, esse mal é o Lula. Mas, enfim, o que aconteceu? Segundo o boletim médico exarado pelo Sírio-Libanês, o Lula se queixou de dores na cabeça na noite de segunda-feira. Mas vamos lá, volto a dizer, ele foi tratado onde? No Sírio-Libanês. O cara tem uma dor de cabeça, ele vai para o Sírio-Libanês. E aí, cadê aquela galera? Viva o SUS! O SUS faz o L, saúde gratuita. Por que o cara não pegou e foi para a unidade básica de saúde lá em Ceilândia? Por que não foi em Guará se tratar na UPA? Não, ele foi no Sírio-Libanês de Brasília. Aí teve que passar às pressas por uma cirurgia de madrugada para conter o sangramento, pois ele teve um derrame cerebral. E aí ele foi trazido para São Paulo. Ou seja, o estado de saúde do Lula não é dos melhores. Isso é uma coisa severa. É um dano severo, por mais que ele tenha uma recuperação, coloca em xeque a capacidade do Lula da sua saúde em si. E segundo os assessores do Lula, a transferência dele para o hospital Sírio-Libanês foi uma verdadeira operação de guerra. Tá aqui, saiu o Lauro Jardim. E adivinhem como ele foi transferido? Você acha que ele veio de busão? Você acha que ele veio de caravana? Não, foi o Aerolula que trouxe ele. Mas ainda estou encafifado, tem uma coisa que está me intrigando. Que hora que a esquerda vai fazer a manifestação Viva o SUS na porta do Sírio-Libanês? Hora nenhuma, né? Porque é saúde de porcaria com altos impostos para você e Sírio-Libanês para o Lula. Mas um outro ponto que a gente não pode esquecer é a forma como o Lula tratou o atentado que o presidente Bolsonaro foi vitimado. Enquanto o Bolsonaro lutava para sobreviver após levar uma facada, o que foi filmado e mostrado para todo o Brasil, o Lula teve a coragem de questionar a veracidade do ataque. E ele insinuou que poderia ser uma armação. Um desprezo absurdo por uma situação tão grave que colocou em risco toda a democracia. Isso sim pôs em risco a democracia. E enquanto o Bolsonaro lutou pela vida, passou por diversos processos cirúrgicos, enfim, uma batalha nos campos médicos, o Lula preferiu transformar toda a luta do presidente Bolsonaro em uma piada. Só que aí não apenas o Lula, mas toda a esquerda ficaram todos dodóis e chateados com os memes questionando o estado de saúde do Lula. Mas tá aqui, ó. O Lula, essa facada foi muito estranha, uma facada que não teve sangue, que os seguranças, ao invés de protegerem o Bolsonaro, protegeram o esfaqueador. E aí o que acontece? Toda a cúpula do PT ficou preocupada, não com a saúde do Lula, mas com a continuidade do PT no poder. Porque a cúpula do PT vê o Lula como o único nome capaz de disputar a eleição, o único quadro político viável. E naturalmente essa hemorragia do Lula deixa o seu estado de saúde em xeque. Será que ele vai ter condição de disputar a eleição? Será que ele vai ser o Joe Biden tupiniquim? Qual será o fim dado ao Lula? O que vai acontecer? Será que ele vai bater as botas, vai para a terra do pé junto? Será que ele vai continuar entre nós, estragando o país? Enfim, não dá para saber. A única questão é que o PT está preocupado com a continuidade do poder. E esse estado do Lula, que vem com sucessivas questões que colocam em xeque a sua sanidade, e a gente tem que ver, inclusive, como vai ser a sua capacidade cognitiva após uma cirurgia cerebral, após um derrame. Naturalmente, o Partido dos Trabalhadores começa a se organizar ao redor do que pode ser a eleição de 2026. Mas o ponto interessante é o seguinte, o Lula escolheu um estado governado por quem para se tratar? Por que ele não foi na Bahia, onde tem um governador petista? Não, ele veio para São Paulo, onde a direita governa. Ele busca a todo tempo o melhor da saúde, porque é a saúde dele. Ao mesmo tempo que ele entrega porcaria para a população. E aí o próprio Dr. Roberto Calil afirmou nesta segunda-feira que o Lula não teve sequela alguma. Mas só para você ter uma ideia, uma simples consulta com o cardiologista Roberto Calil, que é um cara altamente gabaritado, muito capacitado, um baita do médico, custa R$ 1.700.
e a fila de espera é de 1 mês e meio. Ou seja, o Lula se trata com o que há de melhor na medicina do país. A questão não é essa. Eu acho que as pessoas têm mais é que ter direito. Eu queria que a população tivesse condição de tratar com o Calil. Ele é um cara fora da curva. As pessoas têm que ter o direito ao melhor. Mas para a população brasileira, resta o SUS, com aquele médico que te dá uma dipirona, nem olha para tua cara, nem pega na tua mão. Você vai na unidade básica de saúde com um aneurisma, com um AVC, com um derrame. O cara vai olhar para tua cara, vai falar que é virose, vai te dar uma aspirina e você vai embora. E aí você morre na tua casa, porque é o que acontece com o mais pobre. E aí para os governantes é sírio-libanês. Isso é um completo de um absurdo. O Lula, que tanto reclamava, é quem deveria dar o exemplo. E é o primeiro que vai lá, porque na hora de lutar pela vida dele, ele não está nem aí. Ele simplesmente vai no que há de melhor. E para você, resta o troco, o churume da gestão PT.